Então, boa tarde. Estamos começando mais um café com comunicação não violenta. E hoje temos aí a presença da Anne, a presença da Maria Tapioca também, direto de Salvador. A Anne anda pelo Brasil aí, andou, está viajando, e depois ela pode falar mais um pouco. Hoje a gente vai explorar o tema das necessidades. Então, vamos começar aí passando o bastão da fala, para cada um poder dizer como é que está chegando. Eu vou começar falando, então. Eu estou chegando um pouco quanto dolorido, estava trabalhando no jardim, e aí hoje me puxei ali nos plantios e estou sentindo já minhas costas aqui. Mas é um cansaço gostoso, assim, de terapêutico, né? Para mim, trabalhar na terra tem sido uma saída muito especial. Estou aprendendo a lidar com esse reino vegetal, né? Aí teve umas plantas que eu tirei do lugar, eu ia botar num outro lugar, e eu pensei assim, bah, essas plantas merecem um lugar especial, e aí plantei ela nos outros lugarzinhos. Então, estou aprendendo esse tato, né? E esse aprendizado, um aprendizado de cuidar do reino vegetal, coisa que eu não era completamente fora. E de um tempo para cá comecei esse aprendizado e tem sido um aprendizado, né? A gente vai aprendendo coisas na relação, que nem a gente está aqui. Então eu vou passar minha palavra aí para Anne, na ordem alfabética. Bem-vinda, Anne. A palavra está contigo. Obrigada, Tiago. Obrigada pela corrida, pela palavra. Bem-vindo a todos, Maria, Tiago, o pessoal que depois vai assistir a nossa atividade gravada. Respondendo ao que o Tiago perguntou, hoje eu estou na cidade do Rio de Janeiro. Estava na segunda-feira em Teresópolis, que é uma cidade mais na Serra do Fluminense. Hoje estou na casa do meu sogro e da minha sogra no Rio, porque, como você sabe, eu estou naquela fase da mudança do sul para o sudeste. E aí ainda tem uma fase de casa e mudança. Vai ser feito muito com tempo, né? Porque eu tenho muitos bichinhos, então tem que ser feito de carro. Eu já fiz várias mudanças, inclusive para o exterior com bicho. E avião, essas coisas são muito caras. Aí, conforme você vai aumentando o número de bichos, o orçamento vai realmente sendo um fator muito importante na hora das decisões. Então, eu já sei que dessa vez a gente vai ter que fazer em etapas. E eu chego hoje também cansada. Tiago, engraçado isso de você falar da dolorido, porque hoje eu fiz uma coisa que já era para fazer há bastante tempo, desde que eu estou no Sudeste, a gente não conseguia fazer. Talvez a gente conseguiu fazer hoje por ser feriado, que é fazer uma coisa que a gente já fazia há muito tempo. Quando eu morei no Rio muitos anos atrás, que é caminhar na Lagoa, né? Eu moro aqui na zona sul do Rio, então a Lagoa Rodrigues Feito tem 7 quilômetros de toda a sua borda, e é uma caminhada bastante puxada, assim mesmo, para quem faz exercício. Tem gente que faz correndo, bicicleta, enfim, mas a gente faz caminho. E hoje, depois de muito tempo, a gente conseguiu fazer uma. Cansou, né? E tem um sol aqui, diferente de como está no sul agora, que eu estou acompanhando, que a minha família está lá e os meus bichos estão lá também, que está desabando o céu, chovendo muito. Aqui hoje fez um sol, que alguns termômetros na cidade marcavam 40 graus, mas a gente sabe que são superestimados até. Mas estava muito quente. Então, eu também entro hoje um pouco dolorida e cansada por conta de ter feito uma atividade física que também serviu de relaxamento, assim. Como o Thiago disse, eu também tenho essa relação com as plantas, Thiago. Eu também gosto de, mesmo em vários lugares do mundo, eu sempre tive vazio. Quando eu não tinha terra, chão, eu sempre tive vasinhos, né? Janela de lavanderia sempre para mim foi meio quintal, assim. Sempre as mesmas tentativas, temperinhos, coisinhas para ir usando, umas florzinhas e tudo mais, e sempre esse ritual com a terra. Que é uma coisa que eu brinco com os meus amigos que são biólogos, que é para compensar, porque na minha primeira graduação que foi de biologia, eu sempre fui muito mal em botânica. Eu não sei nome de planta nem de bicho, não me perguntem, eu não sei. Mas a relação com a terra parecia, com a botânica parecia essa, assim, ó, eu estou devendo isso para a botânica, então eu tenho que aprender a cuidar. E a planta tem uma diferença do bicho, né? Ela não te responde ali na hora. Ela vai te responder se ela tiver mal, se ela não tiver água, se ela não for bem nutrida, ela vai morrer. Eu já consegui afogar um cactus, para vocês terem uma ideia. Tamanha é a falta de noção de como cuidar. Eu enchi de água achando que eu precisava mais e ele começou a desabar. Depois um professor meu foi dizer, não, você afogou a planta, ela não precisa de água.
Era o excesso de cuidado, era o excesso de nutrir. E ao contrário do bichinho, né? Que a gente tem uma relação que, se ele não está bem, se ele for tratado com agressão, ele vai devolver agressão, se ele for tratado com carinho, ele vai devolver carinho, mas se ele também não está, embora ele não fale, é um eterno bebê não alfabetizado, porque ele não fala, você consegue se comunicar com ele de uma determinada maneira. Então, a planta é um estágio, eu não sei se bem isso, mas assim, vamos imaginar um estágio mais transcendental de comunicação que existe entre dois seres, porque ela não tem expressão facial, ela não tem expressão corporal, ela só tem o viver ou morrer. Se ela estiver muito mal, as folhas vão cair. Quando as folhas caem, talvez já seja tarde demais para você recuperar. Então, assim, é muita sensibilidade. Você tem que realmente estar muito conectado com ela para ir percebendo se ela está realmente bem, se ela está bem nutrida, se ela não está com excesso de nutrientes, que também o excesso para a planta é muito mais prejudicial do que para o animal. Né? O animal fica gordo, planta não, planta também morre por excesso. Então, eu gosto de olhar para isso também, assim, exige uma atenção redobrada até. Foi bom você ter trazido isso, me fez lembrar desses outros eventos. É com essa energia que eu venho hoje, assim, cansada e ao mesmo tempo com essas eternas curiosidades, inquietudes. Passo a palavra para Maria. Nossa, primeiro, boa tarde de um dia muito especial do trabalhador. Cada um de nós sabe a dor e a delícia de fazer a tessitura do trabalho, não é? Então, somos tecelãs da vida porque trabalhamos, eu acho assim. E aí, bem-vindo vocês, hoje um dia primeiro do mês, 1º de maio, e eu escutando vocês aí nessa relação com natureza, vida, transição, né, mudança do sul para o sudeste, eu estou no nordeste, então a gente começa a ver que de repente a roda vira mesmo, né? A gente não está em lugar nenhum, a gente está sempre no mundo. Em qualquer lugar do mundo, se me couber, eu sou oportuna e gosto de estar. Então, aqui, por exemplo, em Salvador, hoje foi um dia que eu comecei o dia também fazendo hidroginástica, porque acontece aqui no lugar que moro, no condomínio, um movimento de alguém que vem para fazer isso. E ah, geralmente todas as pessoas do meu grupo são pessoas de idade, terceira idade, e aí a gente começa a se pensar preservando a vida a partir do exercício físico. Isso me faz também renovar minha vida. Então, eu me sinto motivada a fazer exercício físico, porque eu tenho muito exercício mental também e emocional. Então, o físico é uma parte da minha vida que eu preciso cuidar. Eu fico por isso que, por vezes, vocês me elogiam, porque eu estou me cuidando, hein, gente? Já tenho 10 setênios. E aí, o que eu quero também expressar é que eu me sinto hoje leve, é como se eu estivesse fazendo um exercício diferente. Eu nunca trabalhei obrigatoriamente em nada durante um dia de feriado. E eu me senti hoje responsável em estar aqui às 17 horas, fazendo o que eu estou com vocês. Então, é como se fosse para mim já um sagrado, é uma obrigação do sagrado. Não é nada que me deixe desconfortável. Agora mesmo estava com meu marido no clube do condomínio onde mora, aqui em Salvador, cheio de natureza, de folha, de flor, que assim ele é, inclusive, Tiago, o paisagista aqui do condomínio, meu marido. Ele foi, toda a vida, trabalhou com telefonia, aqui na Bahia, era Telebahia, que virou Oi, depois a Telerge, por exemplo, a Telesp em São Paulo, era a Telebahia na Bahia. Ele foi um engenheiro de telecomunicações e é ainda, mas aposentou e gosta de natureza. E ele faz isso. E aí, quando a Anne traz que as folhas não têm expressão, e as flores... Eu ontem comprei no Morto, que fui com ele, uma folha que achei linda, e que eu escolhi junto com o vendedor do Horto, qual que era a mais bonita. Eu queria trazer a mais bonita. E tinha a mais bonita, sim. E tinha não só a mais bonita, que era já nascida, crescida, mas tinha a mais bonita que ainda ia brotar mais 3 folhas. Foi essa que eu escolhi, porque me deu uma imagem de renovação, de querer. E folhas assim, depois eu posso mostrar uma foto para vocês, mas enfim, folhas que para cima, é como se eu fosse isso aí, uma busca de coisa para cima. Eu preciso me sentir plantada, mas me sentir sempre em elevação. É o que eu acho que hoje, por exemplo, só nós três, mais uma vez,
de grupo grande que somos, às vezes mais de 11, né? E, de repente, nós três, num momento de que, Ana, eu fiquei muito enlutada pela Cora Coralina, porque eu tenho uma neta que chama Cora, imagina. E a gente chama Cora de Corinha, porque ela é muito pequenininha para ser Cora. Cora já é um nome muito forte, não é? Mas a mãe que escolheu, inspirada também na Cora Coralina. A mãe é psicóloga, e a minha filha chama Joana. Também já ganhou um nome forte desde que nasceu. E então, gente, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar hoje, ainda que enlutada com a Anne, mas feliz, Anne, porque eu estou sentindo que você é como se me passa cumprir minha missão e ela também, e aí estamos agora renovando do sul para o sudeste, porque você estava em Amazonas recente, né? Imagina, é o que o Tiago falou, a Anne é geograficamente múltipla. Eu estou no Nordeste, eu não sei onde o Tiago mora, mas agora você no Rio de Janeiro, acho que ele é Rio também. Estamos juntos, porque a distância só existe para quem não quer encontrar o outro. E eu não quero me sentir distante, e quero me sentir encontrando vocês. E sempre uma possibilidade de ser alguém oxigenado pela natureza e pela vida, e pelas palavras também, claro, porque palavra é comunicação, e se for não violenta, mais amorosa ainda. Então, é por aí. Então, eu devolvo para o Tiago, Anne, e estou, de alguma forma, assim, lhe saudando, porque coloquei no PV uma mensagem, porque vi a Cora Coralina falando de renovação e te enviei. Né? Ontem eu participei de uma Bienal do livro, aqui também em Salvador outra vez, e foi muito bom. Eu vi crianças falando para crianças sobre a importância de ler e de contar história. Depois eu mando uma foto também, para vocês verem que tudo isso é verdade. Aqui. A literatura infantil está nascendo para mim, que sou educadora e gosto de ver movimento crescente. Então, eu passo de novo a palavra para o Tiago e vamos partilhar, não é? Hoje, porque temos um tema bem forte. Receba a palavra. Obrigado, Maria. Só para situar aí a Cora Coralina, o assunto, é o nome da cachorrinha da Anne, que faleceu, então a Maria estava se referindo a ela, a cachorrinha que faleceu, né? E eu estava pensando que essa proposta que a comunicação não violenta nos traz, não só ela, mas junto a isso um conjunto de outras pensadoras, pensadores que colocam o diálogo no centro do aprendizado, né? O diálogo como um, um meio para construir e produzir conhecimento. Então, essa forma de diálogo que a gente cria, onde a gente tem a oportunidade de ouvir as pessoas, é muito interessante. Eu vou voltar um pouquinho para as bases lá da comunicação não violenta, que está no Carl Rogers. E uma das coisas que eu acho incrível na proposta da psicologia humanista, e que vem por meio dele, mas também de outros autores, é a de conseguir confiar no ser humano. E para isso tu precisa ter a percepção, ou melhor, eu preciso ter a percepção de que o ser humano é um ser completamente digno, capaz e que pode me ensinar. Então, um professor, uma professora, dentro dessa perspectiva, não é alguém que se coloca como maior que os estudantes, mas alguém que se coloca como menor, justamente para oferecer a possibilidade de aprender algo com os estudantes. E também pelo fato de que as pessoas, ao se expressarem, elas estão produzindo conteúdo e podem nos ensinar. Então, eu vou passar uma última vez o bastão da fala
para a gente poder falar agora sobre o nosso aprendizado com a comunicação não violenta, como é que está sendo para cada um de nós. Eu começo falando que eu voltei para o jardim da infância, né? Já falei isso aí outras vezes, mas é sempre bom trazer para a consciência isso, que eu estou começando a aprender sobre a comunicação não violenta. Já tenho um conteúdo que é teórico, mas a prática é que é o verdadeiro aprendizado. Então, por isso a necessidade de voltar lá para o jardim de infância e tornar isso consciente. Eu preciso aprender isso aí, preciso fazer com que isso aí seja algo natural para mim. Então, é nesse sentido. Vou passar a palavra para a Anne agora. Recebo bastante, Thiago. Obrigada. Eu já disse algo semelhante a isso em outros encontros, em outras atividades, até porque cada atividade no nosso programa tem um perfil diferente, né? Para mim ainda é um desafio muito grande. E primeiro, porque para mim ainda não é uma coisa natural. Eu preciso pensar num determinado protocolo até de comunicação não violenta quando eu quero aplicar uma relação baseada na comunicação não violenta. A CNV surgiu, a gente está hoje no primeiro dia do mês, né, do quinto mês, do mês 5. Se eu não me engano, nós iniciamos em janeiro, né? Não lembro exatamente o dia, mas foi janeiro. Então, nós estamos há 4 meses, se não é janeiro, é fevereiro, nós estamos pelo menos fevereiro, obrigado, Tiago. Então, a gente está há pelo menos 3 meses, semanalmente, com pelo menos uma atividade, né? Quem não consegue fazer todo o calendário, tem pelo menos uma participação, e a cada 15 dias a turma toda juntos com o conteúdo teórico. E se fosse qualquer outra matéria, digamos assim, né? Qualquer outra coisa de grade curricular, em 3 meses daquele assunto, você já consegue ter uma noção do assunto, ou até mesmo falar sobre o assunto. Mesmo que seja algo que você nunca tenha ouvido falar na vida, para a comunicação violenta, às vezes eu tenho a sensação de que isso não se aplica, pelo menos para mim. Eu fui testando várias formas de exercitar, como quando a gente cai na vida real, não tem como prever como a outra pessoa, o outro lado, que a comunicação depende de um vai e vem, né? Como que isso vai reverberar e como que isso vai voltar, que é o inusitado. Então, o Tiago traz a ideia de que, mesmo sendo um teórico, mesmo tendo muito tempo de treinamento em comunicação não violenta, ainda se sente no jardim de infância. E eu compartilho contigo isso. Até num outro encontro eu fiz a brincadeira, né? Mais ainda do que estar de infância. Talvez eu esteja no período embrionário da comunicação não violenta, né? Nem da percepção do que ela é, porque ela não depende só de mim. A iniciativa vai depender de quem ativamente procura se... Não é nem se enquadrar, mas procura aprender sobre esse método. Porque o método é uma linha de pesquisa, é uma escola dentro da psicologia, então, assim, tem todo um método. Mas ela depende muito mais de como você vai se portar quando apresentar isso para fora da bolha e como que isso volta para ti. É mais do que eu aprender, ter empatia, conversar sem julgamento, tentar fazer uma escuta consciente, eu não consigo dominar, eu não consigo controlar o que a outra pessoa com quem eu estou me comunicando vai me apresentar, seja de conteúdo médio, seja de resposta àquilo que eu estou perguntando. Então, eu tenho que estar sempre na contração, né? Não é na contração de estar contraído, na contração de como eu vou agir. E, e esse é o grande desafio. Eu acho que ele é inacabável, né? Sei que existe assim, essas pessoas, mas assim, a gente vai sempre ficar com essa dúvida, né? Casualmente, a comunicação não violenta entrou na minha vida num período muito intenso de mudanças pessoais, profissionais, geográficas, como bem lembrou a Ana Maria. Eu sempre fui nômade, né? Na minha vida, eu já morei em vários lugares, eu nunca me aprendi muito a isso. Mas dessa vez era mais complicado, porque eu estava num lugar de muito afeto para mim, que é no sul do Brasil, o sítio da minha família, um lugar para mim de conforto, com toda a precariedade que tem o ambiente rural, mas para mim era muito confortável, afetivamente falando.
e ter que voltar com o ambiente urbano, trabalho, agenda, tentar encaixar as coisas e não deixar que essa loucura de mundo tome conta, tentar conseguir isso. Então, e aqui é como se fosse isso, aquela bolha familiar segura, é um ambiente protegido, e aqui é a vida real, onde a gente tem que estar toda hora entrando em contato com pessoas. E isso é se comunicar, mesmo quando não se fala. Então, aqui que vai ser está sendo e será o grande laboratório do aprendizado, né? Hoje o assunto é o aprendizado em si, então eu vejo que é um desafio ainda maior. Estou disposta, sempre fui uma pessoa muito disposta a novidades. O que você colocou, Tiago, é muito interessante, gente. Eu sou professora também, a Maria também é educadora, deve entender isso também muito melhor que eu. Eu tive muitos professores muito bons e tive também professores muito ruins. Isso eu tenho que dizer. Os assuntos com os quais eu melhor transito e falo com propriedade são aqueles que me foram passados pelas pessoas com as quais eu me senti confortável, mesmo sendo às vezes os mais complexos. E o papel do professor, assim como do comunicador, de quem te traz a informação, eu acho que ele é fundamental para você assimilar ou não aquilo que está sendo dito. Mesmo que seja uma conversa entre amigos. Sempre o assunto parte de alguém, a temática é oferecida por alguém e a outra pessoa, ou cabe a ela uma escuta, ou cabe a ela ficar ignorando aquilo e você passa o tempo, simplesmente. Mas a forma como isso é feito é que é a grande diferença entre aquilo que você fixa, até se a gente for pensar do ponto cerebral, aquilo que você fixa como informação e aquilo que passa pela sua cabeça, e você até esquece que um dia aquele assunto, você um dia tocou naquele assunto. E isso, para mim, tem sido um grande aprendizado também usando as ferramentas de comunicação não violenta. Eu volto e meia, quando eu estou numa situação que eu sei que vai degringolar, que vai entornar o caldo, eu internamente falo, não fala, não fala, não responde, escuta, 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 escuta. Te coloca no lugar do outro. Tipo, e é mental, eu tenho que ficar forçando porque não é natural. Então, por isso que essa coisa do aprendizado, ela é importante, porque eu sei que eu ainda preciso dizer para o meu cérebro, tenha empatia, te coloca no lugar do outro, não faça julgamentos, espera o tempo dele, do outro, da outra pessoa. E às vezes o tempo da outra pessoa é muito maior do que a tolerância da gente permite, do que a agenda da gente permite, do que o relógio permite, uma série de coisas. Mas ainda assim é uma coisa que tem que ser doutrinada, literalmente, para o cérebro, né, da gente. Ela não é, como você disse, né, Tiago, ela não é natural ainda para mim. Eu tipo, tá bom, tenha seu tempo, estou te escutando, fala, o que você precisa dizer, sabe? Às vezes você quer sacudir, tipo, acorda, não é assim a vida real, mas você não pode. Ou, se você fizer isso, você vai desencadear um gesto de violência ainda maior. Embora a vontade seja essa. Não é isso que eu estou dizendo. Não foi essa a minha intenção ao te dizer isso. Entenda. Só que, por outro lado, eu nem sei se isso faz parte do protocolo de comunicação não violenta. Toda vez que alguém me diz algo que não é a minha verdade, mas você disse isso. Tudo bem, eu disse exatamente isso que você está reproduzindo, mas a minha intenção não é essa que você está afirmando. Pode repetir 50 vezes a tua frase dizendo que eu te disse com essa intenção, que eu vou te devolver dizendo que não era essa a intenção. Porque o aprendizado também vem pela repetição. Então, se eu te permitir que você distorça aquilo que eu te falei, eu vou permitir que a mentira prevaleça numa determinada situação de comunicação. Então, esse é um outro exercício que eu faço para mim mesmo. Tudo bem, eu te escuto, dou teu tempo, você fala o que você quer, mas isso que você está dizendo não é bem assim, não. O que eu quis te dizer foi isso, 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 isso. Tá, mas você falou que... Não, tudo bem, eu concordo, é realmente isso. Mas a minha intenção não era de agressão, não era de persuasão, não era de confronto, não era de desafio. Era uma pergunta honesta. Você realmente acredita nisso? Você realmente fez isso? Você realmente acha que pode ser assim? E é muito engraçado isso, né? Aquelas palavras que a gente pode ou não pode usar, ou tenta evitar, eu uso muito realmente, no sentido de enfatizar, ou vou ser honesta contigo, eu iniciei as frases, eu vou ser bem honesta contigo, como se, depois eu pode, sabe quando eu não digo essa frase, parece que eu não sou honesta? Eu também questiono a forma como eu coloco as frases. Olha só, eu vou ser bem honesta contigo. E aí eu começo a dizer o que eu quero dizer. Aí depois que eu falo, toda hora eu falo isso. Será que quando eu não falo é porque eu não estou preocupada em ser honesta?
Ou então, olha, realmente eu disse isso, mas tipo assim, trazer para o real. Então, nesse sentido, eu vejo também como um aprendizado, como um exercício. Não é fácil. E não espero que seja fácil também. Não estou muito preocupada com ser fácil, não. Talvez o desafio seja o interessante, o que mantém, né, o cara aqui. Mas tem muito disso, sim, né, de persistir, né, de se manter na constância. Porque se não for na constância, a gente não consegue colocar como um exercício. Basicamente é isso, assim, né, de aprendizado ou de manutenção do aprendizado. E aí eu passo, então, a palavra para a Maria. Isso aí. Então, vamos lá. Vou tentar dar continuidade, porque entendi, Anne, o que você veio trazer, que o Tiago também nos pergunta. Mas, para mim, atualmente, está convivendo com essa abordagem, que é nova, mas, ao mesmo tempo, ela é existencial, ela acaba que é fazer uma retrospectiva do que foi a minha história enquanto alguém que não sabia que existia CNV, que CNV veio como uma ferramenta, eu chamo a ferramenta a mais, na nossa forma de estar no mundo. Então, aí eu tenho me perguntado muito, o que é, de fato, que faz com que alguém seja ou não uma pessoa que se comunica com violência ou sem violência? Que é comunicação não violenta, no fim. Eu me perguntado muito isso aí. Ser assertivo, por vezes, que é uma palavra que tem sido usada também para substituir a não violência, de repente, ser alguém rigoroso, ser alguém flexível, ainda que a empatia seja algo que é simpático, e simpatia e empatia não é a mesma coisa, mas ser empático é ser simpático, no meu olhar, porque a gente é mais acolhedor. E o simpático é aquele que não é antipático, e que não é a antítese do que é acolhedor. E aí, de repente, eu tenho me questionado muito o que é que faz alguém ser ou não ser não violento. E tenho me perguntado em que situações da minha relação com o mundo e com as pessoas me fazem ser mais cuidadosa ou não com isso. Porque quando eu tenho muita espontaneidade, por vezes eu não sou CNV. A minha espontaneidade, às vezes, é quem gera o conflito. E o conflito não é assertivo. Porque o que é que não é violento? É aquilo que não gera conflito, aquilo que não agride o outro. Eu começo a fazer uma análise assim, do que, de repente, significa hoje para mim estar convivendo numa formação desde fevereiro, que vai até setembro, para eu mudar de performance, para eu incorporar em mim o que falta em mim para que eu seja mais assertiva, ou menos violenta, na minha forma de expressar. E eu me lembro até do Tiago, ele deu um exemplo de que ele passava por alguém que fazia, não sei se era uma forma de stand-up ou se era surf mesmo, e que alguém tem que ser agressivo, tem que ser agressivo. O que é ser agressivo em situações de vida para ser assertivo? Porque, por vezes, o não agressivo é o permissivo também. E o que eu permito, eu promovo. Eu me sinto assim. Se eu não falo para o outro aquilo que eu, de repente, me sinto incomodado de uma forma mais agressiva, fica parecendo que eu estou dando um conselho, e o conselho pode passar como nada. Pode ser ou não ser assumido pelo outro e não vai mudar nada aquilo ali, que é um conselho, é uma receita de bolo na vida de alguém que pode não ser tocado. E, por vezes, quando eu sou mais, eu chamo até incisivo, para não chamar de agressivo, eu funciono melhor na relação e vejo mais mudança no filho, no marido, na empregada doméstica, na minha paciente. E se a gente for todo o tempo acolhimento, a gente é mais permissivo do que colaborativo. É assim que eu me sinto. Eu não quero jamais ser alguém que agride. Eu prefiro ser uma pessoa empática, mas eu quero ser uma empática que, me colocando no lugar do outro, eu percebo que o outro também poderia ser diferente. Ele podia fazer melhor aquilo que ele está fazendo, ainda que eu me empatize, compreenda que você. E outra coisa que eu penso que também tem muito a ver com aquilo que a gente já traz. O menos violento é aquele mais satisfeito com a vida, e tem os traumas já resolvidos, os complexos já resolvidos, as angústias já mais ou menos administradas, porque todos nós temos tudo isso, temos
temos toda uma herança também de situações que, se a gente olhar, e eu olho muito a infância, a criança ferida que eu fui, nossa, como eu me lembro de coisas que, de repente, foram muito marcantes. Ver meu pai fazer uma atitude que violentou a família, por exemplo. E é uma marca emocional que eu trago. E aí? Eu não sou uma pessoa tão limpa de dores para não ser violenta, porque toda minha amargura também me faz ser agressiva. Todas as minhas... O que eu não gosto de mim, eu acabo que eu reflito isso nas minhas palavras, porque eu não estou gostando de mim, então eu não me assumo, eu não sou simpática, eu não sou uma pessoa leve. Então, eu penso que aprender a lidar com a comunicação não violenta é, antes de tudo, é muito profundo, porque a gente tem que voltar a refletir sobre como eu funciono a partir das minhas marcas emocionais, dos meus complexos, dos meus medos, das minhas raivas, de tudo que eu tenho em mim que eu ainda não gosto. Eu preferia ser diferente. E por isso eu não sou tão acolhedora, nem tão agradável, nem tão não violenta, porque eu ainda tenho coisas em mim que eu não gosto em mim. Eu preciso melhorar em mim, então, meu gostar de mim para ser mais não violento. Eu acho que a CNV me impulsiona a refletir muito. Por isso que eu não quero perder momento nenhum, inclusive esse de hoje do feriado. É um momento da gente refletir com profundidade. No fundo, a CNV é uma meditação para mim. É uma forma de meditar a vida. Eu repasso agora para você, Tiago, e obrigada, porque vocês me ajudam a falar isso. A Anne também e você. Vou devolver para o Tiago. Receba a palavra. Obrigado, Maria. Nós estamos ainda no capítulo, vamos entrar no capítulo 6, que vai falar do último elemento da comunicação não violenta, e até o capítulo 7, nós estamos aprendendo como expressar a partir dos 4 elementos que o Marshall Rosenberg traz. Depois do capítulo 7 em diante, a gente vai entrar em outro aprendizado, como receber com empatia. Então, até a metade do livro, por assim dizer, é como expressar com empatia. E, dali do 7 em diante, é como receber. Então, estamos ainda no início, por assim dizer. Uma coisa que eu queria destacar é que esse aprendizado ele vai nos levar a não ser bonzinho ou agradável. Pelo contrário, pelo menos o aprendizado que eu tenho é que a forma como a gente vai aprender a se expressar vai ser muito desagradável. Pelo fato de que vai ser com autenticidade. E a autenticidade sempre, queira ou não, ela desacomoda. Ela desacomoda. Então, ao invés de não gerar conflito, ela vai gerar conflito. Porque é como se nós começássemos a perceber que nós temos determinados direitos, como expressar o que eu sinto e também expressar o que eu necessito. Isso aí é um direito de todo ser humano. E isso aí vai ser extremamente desagradável para relações que estão, como que eu posso expressar? Relações que estão acomodadas. Acomodadas. Vai desacomodar. Mas aí também esse aprendizado ele vai nos levar a aprender como lidar com o conflito. Esse eu acho que é uma parte bem importante, porque quando a gente se expressa com autenticidade, eu não estou responsabilizando ninguém por aquilo que eu sinto e aquilo que eu necessito. É meu direito falar disso, mas eu vou aprender a falar de uma maneira que eu assuma a responsabilidade. Portanto, é meu direito, não estou culpando ninguém, nem julgando, nem colocando a responsabilidade
daquilo que eu sinto ou necessito nos ombros de outra pessoa. E aí, como se diz, gerenciar o conflito, né? Vai ser também, eu acho que uma grande maestria que a gente vai aprender, porque, bom, deu-se o conflito, agora qual é o papel que a gente cumpre? Vamos escutar os sentimentos e as necessidades da outra pessoa, de tal modo que ela se sinta ouvida, que ela se sinta acolhida, mesmo que ela não consiga expressar, mas que fale através de julgamentos. Essa outra parte do aprendizado, que é receber com empatia, vai nos capacitar a isso. Conseguir ouvir aquilo que está por debaixo das palavras, os sentimentos da pessoa. Ouvir aquilo que é a raiz dos sentimentos dela, que é a necessidade. E hoje a gente vai entrar nesse assunto das necessidades. A gente já teve uma aula sobre isso, que a Maria estava, eu acho que a Anne não estava nessa aula, então vai ser legal ela ver algo que já foi visto. Eu vou botar um slide aqui para nós. Primeiro eu vou trazer esse aqui. Não está aparecendo aí, né? Vamos ver se eu consigo... Opa, onde é que eu cliquei aqui? Vamos botar de novo. Agora acho que vai. Tá. Então, nós temos uma imagem de uma árvore. A parte do tronco e das folhas, os galhos, estão para o lado de fora. E nós temos as raízes. E ali nós temos ali sentimentos e embaixo nós temos uma série de coisas. Os valores que a pessoa tem, as expectativas, as necessidades, os desejos, os pensamentos, que geram o que? A forma como ela se sente. Então, essa parte do aprendizado nos leva a conseguir dar 2 passos para dentro na nossa linguagem. Então, é um processo de autoconhecimento bem forte. Eu vou começando a desenvolver essa habilidade de nomear aquilo que eu sinto. E aí já tem um grande aprendizado, porque né, nesse dar nome aos meus sentimentos, eu vou aprender aquilo que é expressão de sentimentos e aquilo que seria expressão de defesa. Um exemplo, né? Eu me sinto desrespeitado. A gente já viu isso nos encontros anteriores, que isso não é uma expressão de um sentimento. Pode ser configurado como uma expressão de uma defesa. Por que eu falo expressão de uma defesa? É como se a gente se defendesse de acessar a nossa própria vulnerabilidade. Então, a nossa linguagem criou essa forma de expressão que evita com que eu me torne vulnerável naquele momento. E aí eu me coloco numa forma defensiva. Eu me sinto desrespeitado. Para quem ouve isso, dependendo da situação, claro, mas a tendência da pessoa é pensar assim, bom, eu não tive a intenção de te desrespeitar, se for o caso, né? Mas a outra pessoa vai receber aquilo, na maior parte das vezes, como uma espécie de um ataque. Então, a tendência dela é se defender e não nos ouvir. Então,
existem também outras expressões como me sinto manipulado, me sinto usado, me sinto abusado, me sinto traído, me sinto negligenciado, incompreendido. Todas essas formas de expressão, elas se configuram como uma forma de defesa. Por debaixo dessas expressões, a gente pode encontrar os sentimentos. No caso do desrespeitado, vou trazer um exemplo meu. Quando a minha mente fala isso, normalmente eu estou sentindo raiva. Normalmente é isso que acontece. Então, bom, a raiva é um sentimento. Embora ainda seja uma espécie de proteção para outros sentimentos mais vulneráveis. A raiva também entra como uma espécie de proteção. Se a gente conseguir ouvir a raiva, nós vamos entrar numa espécie de um alçapão, vai cair mais para fundo dentro de nós mesmos e vamos acessar ali, por exemplo, a tristeza, a solidão, o medo, que aí são expressões da vulnerabilidade, acessamos a vulnerabilidade. Bom, localizado, expressos sentimentos, nós vamos procurar a causa desses sentimentos dentro de nós mesmos. E ali tem uma seta apontando para essa área das raízes, e tem ali a palavra autorresponsabilidade. Quando nós... Anne, Maria, se vocês quiserem intervir, podem falar também, né? Quando a gente consegue expressar o sentimento e ainda localizar qual necessidade, expectativa, desejo, pensamento ou valor dentro de mim está na raiz daquilo que eu estou sentindo, é como se eu me colocasse de forma nua diante do mundo. Se colocar de forma nua, é óbvio que não pode ser com qualquer pessoa, não pode ser em qualquer contexto. Então, a gente vai também aprendendo a saber como se colocar dessa maneira, em que local, com que pessoa, porque não é com todo mundo. Mas digamos que seja para resolver um conflito. Aí é muito importante. Eu tenho a intenção de resolver o conflito. Eu tenho a intenção de criar conexão com essa pessoa. E aí sim, eu vejo que é muito importante saber elaborar a linguagem dessa maneira. Pelo fato de que eu tiro a responsabilidade da outra pessoa por qualquer coisa que esteja ocorrendo dentro de mim, e ao mesmo tempo eu me coloco de forma autêntica. O que acontece quando uma pessoa consegue se colocar de forma autêntica é que ela se torna transparente. E transparência é algo muito precioso, não só para quem está nos ouvindo, mas principalmente para quem está expressando. Por quê? Essa zona dos sentimentos e das necessidades dentro de todo ser humano, pelo menos nessa sociedade em que eu fui formado, é uma zona que ela fica muito protegida. E também uma zona que ela fica sob ataque e julgamento. Então, ao conseguirmos nos expressar de forma transparente, é como se nós tirássemos a proteção dessa zona. Terapeuticamente, isso traz consequências. E qual é a maior consequência? Que aquilo que está oculto nessa zona das raízes perde a força sobre a pessoa.
É como se a vida da pessoa deixasse de ser conduzida por padrões de pensamentos e sentimentos inconscientes. Ela começa a se tornar consciente daquilo que ocorre no seu interior. E quanto mais essa zona dentro de nós se tornar transparente, mais ela pode ser transformada. Então, a nossa forma de linguagear, de se comunicar, ela tem um efeito muito grande sobre também aquilo que nos causa maior dor nas nossas vidas. Tanto ela pode ir perdendo a força, quanto ela pode continuar protegida e tendo força sobre nós. Então, esse é um efeito que eu considero riquíssimo para todos nós, né? À medida em que eu consigo falar em primeira pessoa sobre os meus sentimentos, assumir a responsabilidade por aquilo que eu sinto, mais transparente eu vou me tornando, mais nu, livre de proteção eu me torno. E tem uma certa vez um amigo falou algo que eu gravei. Quando você já está nu, não há mais motivos para você não seguir o seu coração. Ou seja, você pode ser quem você é na vida. Ok, agora vamos para uma parte mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo botar outros slides aqui. Ver se vai aparecer. Não, eu preciso. Vamos de novo. Estão vendo aí? Tá. Então vamos pegar o número 10 ali. Aqui no item 10, vou te sabatinar, Anne. Vamos ver como é que tu tá aí no conteúdo, Anne. Ó, vai contar na prova isso aqui. Anne, a pessoa ali, ela conseguiu falar o seu sentimento? Eu acho que sim, porque é mágoa, né? O sentimento é algo de mágoa. Ela Então, conseguiu também falar daquilo que ela observou acontecer? Descrever aquilo que ela observou acontecer? bom, pelo que eu estou interpretando, sim também. Porque quando ela diz, quando ouço você me chamar de mesquinho, é uma descrição. Me sinto Isso. magoado. E aí depois ela vem com isso é o sentimento, a mágoa. E aí depois ela vem com um aposto, né? Porque você não é capaz de reconhecer tudo que eu já fiz por você. Então tem três Beleza. situações na frase que colocam sentimentos. O sentimento mesmo é de mágoa, mas ela Isso. lê a situação. É. Então, ali o primeiro elemento da comunicação não violenta, que é a gente conseguir descrever aquilo que a gente ouve ou observa, sem misturar nosso julgamento naquela descrição, ou nossa análise, nossa interpretação. O segundo, falar sobre como eu me sinto diante daquilo que eu observei. E o terceiro é eu conseguir expressar aquilo que está nessa zona das necessidades. A Liane, a pessoa conseguiu expressar sua necessidade? Eu acho que sim, porque ela está pedindo reconhecimento. Ela se sente magoada. Primeiro, ela interpreta, ela descreve a situação. Quando ouço você me chamar de mesquinho, isso é o cenário. Me sinto magoado, isso é o sentimento. E aí a necessidade vem em seguida, porque você não é capaz de reconhecer tudo que eu já fiz por você.
ali dentro das raízes é uma necessidade ser reconhecido por algo que tenha sido feito. Obrigado, Anne. Vamos ver a Maria. Maria, para ti aqui, a pessoa conseguiu expressar suas necessidades? Olha aqui, eu quero usar umas 3 palavras-chave do que você expôs aí todo o tempo, e entre elas foi linguagem, necessidade e defesa. E aí eu acho que nessa frase expresso sim o que, de fato, eu, né? Você me chama de mesquinho, quer dizer, de fato você me magoa. Então eu me expresso enquanto uma linguagem de sentimento. Mas quando eu falo que você não é capaz, eu já faço uma defesa, é uma cobrança. Eu estou cobrando do outro uma incapacidade. E a forma de cobrar a incapacidade é como você tem uma dívida comigo. E isso já faz com que quem escuta já se sinta acusado. E eu acho que essa forma de dizer você não é capaz já tira o significado da minha necessidade, do meu sentimento, porque eu poderia dizer eu me sinto frustrado em não ser reconhecido por você, eu me sinto triste em não ser reconhecido por você, quando você me chama de mesquinho. De Deixa eu ver, repente, eu então. acho que a forma de expressar é como você diz, é sempre, se for na defesa, ainda que a gente seja transparente, possa caminhar nu agora a vida inteira, de repente a gente se expõe muito no julgamento. Estamos julgando aí. O outro é, de fato, alguém que, ainda que me julgue de mesquinho, eu estou julgando você também. Nós estamos julgando um ao outro aí. Maria, deixa Ah, eu te perguntar, então, aqui. Então, a pessoa conseguiu descrever o fato. Quando ouço você me chamar de mesquinho, eu me sinto magoado. isso, até aí tudo bem. Aqui, então, na próxima linha ali, porque você não é capaz de reconhecer, Isso. você diz Eu que me sinto não é uma expressão da necessidade. Isso, né? É isso. Eu acho que é uma expressão de julgamento. A necessidade é que eu seja reconhecida. Eu Tá. preciso me sentir reconhecida. E Uhum. você é incapaz de me reconhecer. Quer dizer, de repente a gente acusa para poder mostrar necessidade. É Certo. nesse entrelinhas aí que a gente perde o direito de ser reconhecido, porque a necessidade da gente já magoou antes, Boa. já agrediu. Entende? Maria, Nesse sentido, é violento quando eu digo que alguém. Eu me senti também violentada, é claro, em me chamar de mesquinho, mas eu estou querendo a defesa é minha, então se eu vou me defender, a linguagem é de autorresponsabilidade aí para eu conseguir chegar onde eu quero, porque senão vai ficar um conflito só. Eu me acuso, eu me defendo lhe acusando, e aí não vai dar em nada isso aí. Nesse sentido, eu acho que é, há um certo desperdício quando eu digo que o outro não é capaz de reconhecer. Eu dou a incapacidade, eu dou a incompetência para ele. Você é incompetente de me reconhecer. E aí eu preciso ser reconhecida. Então, tá, isso deixa eu te perguntar. era uma Peraí, Maria. relação, Segura aí, Maria. uma Segura relação. aí. Segura, Maria. Desculpa. Como que tu mudaria essa final da frase para um formato em que a pessoa consiga expressar a sua necessidade? Digamos que aconteceu com você isso. E aí, como que você expressaria a sua necessidade? Aqui. Quando ouço você me chamar de mesquinho, eu me sinto magoado, porque eu tenho a necessidade de ser reconhecida pelo que eu faço. Boa, perfeito, é isso aí. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aninha, eu já passo a palavra para ti. Ah, isso aqui é do livro, bem técnico. O uso da expressão sinto-me, uma emoção. No caso, a pessoa disse, me sinto magoado. Por quê? Aí, seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Isso é um obstáculo para a expressão da necessidade. E aqui tem dois exemplos.
Sinto-me magoado. Porque ela botou aqui, é um pronome pessoal, né? Você. Eu acho que é um pronome pessoal. É. Porque você. Então, o que o Marshall instrui é que nós temos que trazer 2 vezes o eu. Eu me sinto magoado porque eu. Quando aparece o você, já está responsabilizando a outra pessoa pelo sentimento. E no de baixo ali, sinto-me, então eu, zangado, porque a supervisora não trouxe o eu, responsabilizou a supervisora, porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Então, a grande dica aqui que o Marshall dá é usar 2 vezes o eu. Ani, passo para ti a palavra. É um complemento só do que a Maria falou, que foi muito lúcido. É muito engraçado, quando você colocou a frase, eu li de uma maneira linear até o sinto magoado, é o cenário, o sentimento, e fui direto para a necessidade. Eu li, ela estava escrita, mas mentalmente eu pulei a parte do que você não é capaz de, que é o julgamento, né? E aí eu fiquei pensando, ouvindo a Maria falar assim, por que eu pulei exatamente essa parte? O que ela está dizendo faz todo sentido. Você perde a razão quando você joga para o outro uma responsabilidade que é sua. Eu estou te dizendo que estou magoada, mas não estou te dizendo por quê. Eu estou te acusando de não entender o meu porquê. E aí eu me dei conta de quanto eu uso isso, né? Eu não uso porque você não é capaz, mas eu volto e meio falo assim, eu fico, uma expressão muito gaúcha, o Thiago vai entender isso, eu fico de cara com a incapacidade de, aí é de fulano, ou das pessoas, ou do... E eu uso muito isso, assim, nossa, eu fico de cara com a incapacidade das pessoas de entenderem isso, né? Então, assim, é um julgamento, ou eu estou com você, eu não acredito que você não seja capaz de perceber que não é isso que eu estou falando, né? Então, não é o fato de que não foi isso que eu disse, está na sua incapacidade de não perceber o que eu estou dizendo. E aí é arrogante, né? Você é tão intrínseco, é tão natural que na minha própria leitura eu pulei isso na frase, né? Pra você ter uma ideia de como é forte, como não é natural, porque você estava falando no início, né? Como não é natural, como tem que ser um exercício. É o eu mais o eu. Agora é pensar novamente as frases e tentar trazer o eu. Faz aí, Ani. Faz de conta que tu está falando comigo aí, eu estou naquela situação e aí vem esse pensamento dentro de ti. Como é que tu te sente? Primeiro. Quando você me chama de mesquinha, eu fico magoada. E eu gostaria que você percebesse isso. Ótimo. De uma maneira bem diferente da Eu frase gostaria. original, mas 2 eu vezes o gostaria que você eu. percebesse. Agora o exercício é esse, é trazer 2 vezes o eu para a palavra, para a 2 frase. vezes o eu. 2 vezes. Exatamente. A frase que você trouxe ali do Marshall, ela é didaticamente falando, né? Já que aqui é um exercício didático mesmo. Quem for assistir isso aqui depois vai pegar isso. É o eu mais o eu. Se eu quero expressar uma coisa, se eu quero compartilhar, sou eu que quero compartilhar, não é jogar para o outro a responsabilidade de não me entender. Tem uma frase, eu não sei exatamente a literal, tá? Não é da minha formação, mas o meu marido é jornalista e volta e meia fala isso, né? Quando você não se expressa, o fato de que o outro não te entende pode ser um fato de que você não se expresse da maneira adequada. Então, repita a mensagem que você quer transmitir de uma maneira mais clara, mais didática ou até mais simples, porque talvez não seja problema do outro de não ter te entendido, de você que não sabe falar. E aqui é um exemplo do eu mais o eu. Vai entrar agora. Agora vai entrar. Tipo, é eu mais eu. 2 vezes o eu. 2 vezes o eu. Beleza. Vamos encerrar. E aí, só para finalizar aqui, a nossa meta é conseguir que a pessoa se sinta confortável com seus próprios sentimentos e as suas necessidades. Quando a gente está ouvindo alguém, ou quando nós mesmos estamos com nós, nos ouvindo. Por isso que a aceitação é a grande ferramenta
transformadora que o Carl Rogers trouxe nesse ambiente psicoterapeuta, né? A autoaceitação e a aceitação do outro. E a gente pode pensar que talvez a aceitação seja algo meio passivo, mas é uma força profundamente transformadora. Diz ele que o ser humano só muda quando se aceita. Ao se aceitar exatamente do jeito que é, eu consigo me transformar. E aí é essa questão. Os nossos sentimentos, nossas necessidades estão sob julgamento o tempo todo. A tendência é eles se esconderem. E aí não tem transformação que aconteça dessa forma. Mas no momento que eu consigo olhar para mim e me aceitar, com toda a minha vulnerabilidade, eu posso seguir adiante. Porque é como se eu olhasse dentro dos olhos meus próprios demônios. Ao fazer isso, eles podem descansar. Do contrário, eles não descansam. Vamos falar como é que a gente está saindo, então, desse encontro. Passar a palavra para a Tiana, eu vou falar por último agora. Receba a palavra, Tiago. Como sempre, eu estou saindo melhor do que eu cheguei. Hoje, como ferramenta, colocar o eu duas vezes nas frases, nas intenções de frase, nas expressões do que está sendo sentido, né, vai abrir um novo capítulo para a minha rotina de comunicação. Né? Isso é importante. Eu estou saindo feliz, estou saindo... ganhei algo de novo, como aprendizado. Então, isso sempre me deixa muito, muito bem. E só para colocar, você trouxe agora exatamente no final uma coisa do tipo, se a gente não olha os demônios nos olhos, eles não são curados, né? A gente tem que se permitir sentir, muitas vezes futucar a ferida, né? É muito engraçado como isso é difícil, e às vezes é difícil até de você explicar para os outros o quanto isso é necessário. Cada um lida com seus tormentos de uma maneira diferente. A Maria, que é terapeuta junguiana, tem uma definição que eu adorei ouvir, que eu não ouvi nos meus 12 anos de terapia junguiana, que é Jung é sentimento. Né? Eu não ouvi isso da minha terapeuta, que também é uma junguiana. Mas isso define muito do que foi meu tratamento terapêutico por 12 anos seguidos, que me ajuda muito hoje a olhar as coisas a partir do sentimento e não ter vergonha deles. Para mim, a grande conquista de ter feito terapia junguiana durante tanto tempo é eu não tenho vergonha do que eu sinto. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que ter raiva, é um sentimento que eu oculto um pouco. Aí tem umas questões, né, de trauma, de aceitação, de querer ser sempre, sei lá, a boazinha, não querer mostrar para o mundo que você também tem fantasmas, coisas assim. Outras coisas a serem trabalhadas. Mas é muito importante isso, né? Não ter vergonha de expressar o que sente. E eu dizia muito tempo atrás, há muito tempo já, dizia para o bem e para o mal. E hoje eu fico repensando isso, para o bem e para o bem. Porque se eu for buscar o expressar o para o mal, eu estou tentando jogar para o outro um fantasma que é meu. Então, nesse sentido, é sempre um exercício muito bom. Então, sair daqui hoje com mais uma ferramenta para eu conseguir lidar com isso é muito, muito, muito bom. Estou saindo melhor do que entrei, como tem sido até então. Então, de um modo geral, é esse. Trazendo esses pequenos exemplos assim, mas é essa que é a sensação geral. E passo a palavra então para a Maria, e já me despeço. Bem, gente, já chegamos na hora de Ângelos aqui, né? 6h, 6h12. Enfim, eu me sinto saindo aqui com uma palavra-chave também de autorresponsabilidade. De repente, quando a relação eu me coloco no eu me responsabilizo todo o tempo pelo que eu estou dizendo, ainda que eu estou dizendo o que eu sinto em relação ao que me foi provocado, me foi estimulado a dizer, mas eu penso que a relação fica bem mais madura e bem mais responsável no sentido de que eu me coloco com muita autenticidade, mas assumindo que sou eu que sinto, sou eu que estou sentindo, ainda que você que está me dizendo o que você disse provocou. E, de repente, acho que a comunicação fica realmente mais... quando a gente coloca a necessidade
fica mais expressiva enquanto o direito de ter necessidade e o direito de sentir. Acho que é isso que me foi, assim, o que eu saí hoje com a questão da autorresponsabilidade como uma palavra-chave. Como é importante responsabilizar pelo que eu digo e responsabilizar pelo que eu sinto quando você me diz alguma coisa também. Me responsabilizar sempre pelo sentimento. Poderia me passar batido, não está me dizendo nada, mas quando me diz alguma coisa, bateu lá, eu tenho alguma questão para poder reagir a um sentimento que me foi provocado. Então, acho que é essa a palavra que eu saio hoje, que a CNV me ajuda a pensar. E, fora isso, assim, eu feliz porque acho que nós três conseguimos nos escutar hoje com muita profundidade, não é? Com aquilo que aparentemente simples é muito profundo, e que é esse que eu acho que a CNV nos ajuda a pensar, a sentir e a conviver. E linguagem, antes de tudo, também é uma necessidade, não é? A gente só começa a falar a palavra mamãe porque tem necessidade de escuta. E aí por aí vai, não é assim? A gente só fala, até o choro é uma forma de expressar necessidade. Então, acho que é uma linguagem. Então, vamos lá. É isso aí. Eu passo de novo para você, Tiago. Acho que já estamos na hora de encerrar. E quanto menos julgamento e mais necessidade expressa, a gente se dá melhor na relação. É isso que eu estou saindo aqui com essa consigna. E passo a palavra e desejo um bom final de semana. Aliás, amanhã temos mais, né? Amanhã temos encontro ainda. Receba a palavra. Obrigado, Maria. Estou saindo feliz também. Agradecido aí, Maria, Anne, por vocês terem vindo aí no café. Foi muito rico. Então, me despeço aí. Um bom resto de dia. Um bom Bom resto resto de de dia. feriado. Boa noite. Boa noite já. Boa Até noite, mais. gratidão. E um abraço forte, Ania, e você, boa e bem-vinda